Você se sente realizado? Todos os seus sonhos já foram concluídos ou não? Ou você tem até uma vida boa, mas sente que tem um vazio aí? A lição vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre essas coisas. Vem comigo. E aí, meus saleiros e minhas luminárias, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira Crente, canal do Jovem Cristão. Isso aí, é bênção pura sem mistura. Eu quero convidar você a fazer o quê? Se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva, compartilha, curta o vídeo, tá ok? Bom, hoje dia 15 é o Dia Mundial do Jovem Adventista. E eu gravei um vídeo, tem um vídeo aqui pra você. Então vai lá, dá uma olhada, tá bom? Eu deixei um vídeo pra você, Jovem Adventista, parabéns pelo seu dia. E a gente costuma sempre estar mandando abraços aqui. Mas hoje a gente vai fazer diferente. Na lição da semana passada, a gente falou sobre perder alguém, né? Sobre perdas e tal. E alguns dos nossos inscritos aqui, eles abriram o coração pra gente, contaram suas experiências, eu respondi todos aí. E quero dizer que vocês estão sofrendo as percas recentes, alguns até mais tempo, mas que a gente está orando por vocês de verdade e que Deus possa conduzir. Em momento nenhum, desistam dessa caminhada, por mais que doa. E o que foi falado na lição da semana passada, até num comentário aí também a pessoa repetiu isso, nós temos que estar dando um passo de cada vez, tá bom? Muito obrigado pela confiança de vocês se abrirem aqui conosco do canal Vira Crente e que Deus abençoe muito a vida de vocês e a esperança nós temos que guardar no coração que um dia vocês vão reencontrar os seus queridos, eu vou reencontrar os meus queridos também, tá bom? Muito obrigado aí pela confiança mais uma vez. Mas vamos para a lição dessa semana, vamos lá? Qual é o título da nossa lição dessa semana? Sentindo-se realizado é o título da lição e o texto-chave nosso está lá em Isaías 58. O que tem lá em Isaías 58? Dá uma lida lá, depois você me conta. Não, brincadeira, calma aí. Mas você tem que ler mesmo, tá bom? Lá em Isaías 58, o contexto era o seguinte, o povo de Israel estava vivendo aquela bagunçada que sempre viveu, né? Apostatando e tal, aquela coisa toda. Mas alguns ali estavam querendo viver de aparência, ou seja, achava que o status valia muito mais do que o coração. E Jesus vem ali, o profeta Isaías, perdão, traz ali alguns puxões de orelha e algumas palavras de realidade. Então não adianta nada você só ter uma aparência de uma religião e não viver a essência dessa religião. A essência da religião é o que, na verdade, né? Do cristianismo, é Cristo. Então nós vamos para a nossa tirinha. Temos a compreensão do título, compreensão do que o texto está falando. Agora a nossa tirinha, também bem fácil. Nós temos aí Jesus, ele está de mão dada com um coração e esse coração está de mão dada com outro. E esse outro está emocionado. O que eu entendi do contexto que nós falamos aqui, do contexto lá do texto bíblico? Quando nós estamos ligados em Jesus, o nosso coração ele vai estar alegre, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mas ele vai estar alegre e vai poder contagiar outro coração. Ou seja, eu não vou viver só de aparência. A minha alegria vai ser verdadeira quando eu consigo fazer com que outra pessoa também seja feliz. E muitas vezes essas outras pessoas estão precisando realmente de um cuidado, de uma ajuda, e isso pode fortalecer a gente. E da mesma maneira que vai fazer bem para quem nós vamos ajudar, vai fazer bem para nós também. Você sabe o que é crise do sucesso? Crise do sucesso geralmente acontece com aquelas pessoas que têm de tudo, mas de tudo mesmo, não falta nada, conseguiu alcançar todos os seus objetivos, mas ela sente um vazio, sente que está faltando alguma coisa. Você já passou por isso ou conhece alguém que passa por essa situação? E tem duas palavrinhas que permeiam muito a mente dessas pessoas. E agora? Isso pode trazer um transtorno muito grande. Sabe, tem pessoas que conseguem de tudo, que tem a melhor comida, eu quero comer tal coisa hoje, você vai lá e consegue comer, quero comprar tal roupa, você compra, eu quero comprar aquilo, você tem de tudo, mas sempre está faltando alguma coisa, tem uma tristeza muito grande dentro do coração. E tem pessoas que procuram preencher esse vazio com músicas, com viagens, com tantas outras coisas, isso não vai adiantar de nada. E aí você vai falar assim, não, Beto, porque está faltando Deus. E se eu te falar que Deus não é tudo que precisamos? Como assim, Beto? Deus não é tudo que a gente precisa? Está apostatando, vira crente? Entenda o seguinte, Deus tem que ser a nossa maior necessidade, a nossa prioridade, porque com Ele aí nós vamos saber administrar as outras coisas. Nós vamos comer, dormir, nos relacionar, mas se Deus não for a suprema necessidade, então nada disso vai adiantar. Outra coisa, tem muita gente que preenche o vazio com atividades religiosas.
E a nossa igreja tem muita coisa. Você está no meio do Caleb, você está em acampamento de carnaval, você está no Dia Mundial do Jovem Adventista, está envolvido em tudo, mas você não conhece Deus, você só está ali trabalhando, você está só vivendo, e isso não traz um preenchimento para um vazio que você tem. Interessante saber o seguinte, você primeiro tem que conhecer a Deus, ter um relacionamento firme com Deus, aí sim essas coisas vão nos ajudar. E falar nisso sobre igreja, tem muita gente que fala, né? Ah, isso aí é falta de Deus. Já cansou de ouvir isso. Mas nós temos que procurar ajuda, sim, ajuda especial com Deus e ajuda profissional. A lição vai explanar melhor isso pra gente. Você tem dado mais atenção aos outros, você tem se doado mais ou você tem recebido mais? E às vezes eu estou falando para alguém aqui que está passando por um momento complicado, de dor, e pensa assim, não, eu tenho que primeiro me curar para depois ajudar os outros. Bom, é o contrário. Se você está passando por um momento de dificuldade, quando você busca ajudar outras pessoas, esse momento que você está sofrendo pode ser curado. E a Bíblia, em Isaías 58, inclusive eu quero ler para você aqui para não perder nenhum detalhe, fala o seguinte, ó, que quando nós começamos a quebrar as correntes da injustiça, desfazer as ataduras de servidão, ajudar as pessoas a ser livres, né, livrar os oprimidos, acabar com todo tipo de servidão, repartir o pão com os famintos, ajudar aqueles que estão sem abrigo, tudo isso, quando nós começamos a executar essas ações que está aqui em Isaías 58, nós começamos a nos curar. Interessante que quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Jesus ele quer ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades, mas aquelas que estão ajudando, Jesus está do lado também. O maior exemplo é dele. Ele veio aqui para essa terra e ele ajudou as pessoas. Jesus ele era extremamente pobre. A Bíblia não cita que ele passa fome, essas coisas, mas nós sabemos que ele fala o seguinte, ó, o Filho do Homem não tem nem onde repousar a sua cabeça. Mas ele ajudava todas as pessoas. Inclusive, nós achamos isso depois na sequência com os discípulos. Pedro fala, né, não tenho prata nem ouro para te dar, mas levanta e anda, ajudando as pessoas. E sabe o que é mais interessante? Os anjos queriam fazer essas ações, mas Deus deixa que nós possamos ajudar a quem está precisando. E quem melhor do que nós mesmos que entendemos o sofrimento que cada um passa, que entendemos o que o outro está passando? Seres humanos, juntos, se ajudando, se levantando, isso é muito importante. Então, quando eu passo a dar, me doar, as pessoas que estão ao meu lado vão ser tocadas e isso também vai me fortalecer. Tiago White ele tem uma frase que ele cita pelo Evangelho, né? Eu deixo-me doar, me gastar pelo Evangelho. Nós, como saleiros e luminárias, temos que deixar nos gastar para ajudar aqueles que precisam e Cristo vai estar nos fortalecendo também. Será que depender de ajuda de outras pessoas é falta de fé em Deus? Infelizmente, tem muita gente ignorante, a palavra é essa, que fala isso. Mas a Bíblia mostra outras situações pra gente. Tem uma história muito interessante que é de um paralítico que depende dos seus amigos para levar ele até Jesus para ser curado. Lembra lá em Cafarnaum que eles abrem o teto, aí descem? O que Jesus fala? Fala da fé daquele homem, da fé dos seus amigos. Porque os amigos acreditaram que, se não, a gente vai levar você lá, vamos junto. Imagina, aqueles homens tiveram que subir com um paralítico num telhado, abrir o telhado, isso que é amigo. Então, nós temos que ajudar e também pedir ajuda aos nossos queridos amigos. Paulo fala o seguinte, né? Acreditamos que quem escreveu Hebreus é Paulo. Lá em Hebreus está o seguinte, que os irmãos não devem estar juntos só no sábado na igreja, mas durante a semana, saber como é que seu irmão está, dar um apoio. Isso faz uma diferença muito grande. E Ellen White traz um conselho pra gente, a velhinha, ela dá um conselho de arrebentar, que é o seguinte, quando a minha fé está fraca, eu posso depender da fé dos outros, mas como assim que eu vou depender da fé dos outros? Se eu estou fraco e um amigo me ajuda, e a fé dele está mais forte que a minha, ele vai fortalecendo a minha fé. E isso é com qualquer pessoa. Se um amigo seu está com a fé mais fraca, vai lá, dá uma fortalecida na fé dele. Seja forte e corajoso. E agora falar com você aqui o seguinte, lembra que eu falei no começo aqui que tem muita gente que fala que depender de ajuda dos outros é falta de Deus? Tira esse negócio da sua cabeça. Se você ouvir alguém na igreja, pastor, o que for falando, sai fora que esse camarada está precisando virar crente. Vá buscar ajuda profissional, sim. Qual o problema? Você buscar um psicólogo, você buscar aí alguém que vai te ajudar a cuidar da sua saúde mental. Quando você está com dor de dente, você fica em casa só orando? Não. Você ora, mas vai lá no dentista.
Quando você precisa de... Quebrou um osso, não vou orar aqui que o osso vai colar, passar um super bonde celestial. Não, meu filho, você vai caçar a ajuda de um profissional para cuidar do seu osso. Então, por que não procurar alguém para ajudar você a cuidar da sua saúde mental? Deus deu a capacidade e inteligência para as pessoas estudarem para cuidar da nossa saúde mental. Então, o ser humano estar ao lado do ser humano ajudando, isso é muito importante. Bom, a gente viu na parte de terça-feira aí que nós temos que buscar ajuda e também temos que ajudar. Vamos olhar o exemplo de Cristo. Cristo veio a essa terra, a gente sabe, para nos salvar. E ele foi pregando e foi curando e ajudando as pessoas. Sabe o que era interessante? Jesus sabia o que as pessoas queriam? É óbvio que ele sabia. Mas várias vezes da Bíblia a gente vê ele conversando com as pessoas. Por exemplo, o cego. O que você quer que eu te faça, meu filho? É o cego, não, eu queria um cão-guia aí, pessoa, me dá um cão-guia que eu vou ser feliz. Não, eu quero enxergar. Jesus sabia? Sabia. Mas ele queria que as pessoas falassem, conversassem. Ali eu creio que era o momento da pessoa desabafar. Então nós temos que seguir esse exemplo também. Tem um sentido de servir ao próximo, de ajudar aquelas pessoas que estão precisando de nós. Você já ajudou alguém e você se sentiu beneficiado? Eu já tive essas oportunidades também, graças a Deus. Em algum momento que você doa alguma coisa, alguém está na rua, pede um prato de comida, e você dá um prato de comida, você vê que realmente a pessoa estava morrendo de fome. Isso satisfaz a gente e deixa a gente feliz e com vontade de fazer mais ainda pelo próximo. É um sentido que a vida está dando para a gente, que Jesus está dando para a gente. E a palavra da nossa rede semântica é isso, sentido. Dentro do contexto que você está estudando aí comigo, que você está estudando a lição, que você está indo na Bíblia, o que vem à sua mente? Eu posso dizer para você aqui que sentido é um ministério. Você pode desenvolver um ministério a partir do sentido que a sua vida está tomando. É uma essência. Essa essência eu vou obter com Jesus Cristo. Lembra lá da tirinha? Meu coração, a minha vida conectada com Jesus. E também a gente pode colocar uma outra palavra aqui, direção. Isso vai dar uma direção na minha vida. Cura, ó, outra, vem na minha mente aqui agora. Qual é a palavra que vem para você dentro desse contexto que pode te ajudar a encontrar um sentido na sua vida? Comenta aqui para mim. A crença mais racional é que viemos do nada, por meio do nada para nada. Quem fala isso é um ateu chamado Smith. Esse ateu, ele deixou essa frase e agora você para pensar, como assim? A gente veio do nada. Por meio do nada, eu vou para nada? Que propósito de vida é esse? Se não existe um Deus que me dá um propósito, o que eu vou fazer da minha vida? E viver sem propósito é um perigo. A gente vai estar vivendo aqui só por instinto de preservação? Não, pelo contrário. Nós temos que ter propósito. E Deus nos dá vários propósitos. E Jesus, ele ensina essas coisas com a missão que ele veio aqui na Terra. A gente está falando disso. Das pessoas que ele ajudava, das pessoas que ele cuidava. E olha que interessante. Uma história que a lição traz pra gente é a história de Zaqueu. Jesus vai, encontra com Zaqueu, fala que quer jantar na casa de Zaqueu, bater um rango, Jesus não era bobo também, né? E que ele fala ali que Zaqueu encontrou salvação. Mas o que tem de errado nisso? Vamos entender quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Ele era considerado um traidor pela sua nação. Ninguém gostava dele. As pessoas tratavam ele muito mal, a sua família era tratada muito mal. É como a gente dizer o seguinte, tem de irmão de esquerda e direita que vive brigando, tratando um outro mal? Seria mais ou menos assim. E aí Jesus ensina o seguinte, ei, nós temos que tratar todos iguais. E nós vamos sim pregar o evangelho para vocês aqui, ou para a sua família, sem briga, sem discussão, sem um que é melhor, o outro é melhor. Não tem nada disso. E Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Eles tinham uma briga de saber quem seria o melhor, quem seria o maior, para onde eu vou. Não, esse não é o propósito de um cristão. O propósito de um cristão é pregar o evangelho para todos. É poder ajudar a todos. E isso aí a gente pode entrar numa polêmica, numa discussão, mas essa é a essência do evangelho. Jesus morreu por todos, não foi só por um povo ali, não. Não foi só por aquele ali. Ah, não, um ladrão na cruz. Jesus deu oportunidade de salvação para ele. Então que o nosso propósito seja viver a essência que Cristo nos deixou para viver aqui nesse mundo. Nós comentamos aqui sobre o paralítico que os amigos levaram até Jesus. Imagina aquelas pessoas ouvindo histórias. Jesus curou leprosos, ficaram purificados. Jesus fez pessoas enxergarem, fez pessoas andarem. E aqueles amigos contam tudo isso para aquele rapaz paralítico
E talvez ali ele possa ter falado o seguinte: não, isso não vai dar em nada. E os amigos: não, vamos lá. Eles fizeram com que ele acreditasse, reacenderam a fé dele, ajudaram ele a enxergar. Sabe, a caridade, a beneficência, ela é dupla. Que a gente tá, como eu falei aqui, nós estamos ajudando alguém que está precisando e isso faz bem para nós também. E nós temos que ensinar os nossos filhos. Eu sempre falo o seguinte: adolescente, criança, eles vão fazer aquilo que nós fazemos e não o que falamos. Então que nós possamos realmente viver essa essência. Missão Caleb, em algumas partes do Brasil acontece em janeiro, outras lá em julho. Independente de quando aconteça e tal, mas geralmente tem ações muito bacanas, né, sociais, reforma de casa, cesta básica, aquela coisa bacana. Mas será que você só faz isso na Missão Caleb? E nos outros dias, e no dia a dia? O que você pode fazer para ajudar? Quem sabe aí um projeto social no seu bairro, sua igreja? Pensa nisso. Como eu falei, quando nós estamos machucados, talvez não, né? Isso é bíblico e isso também é científico. Nós podemos nos curar fazendo bem ao próximo. Cristo vai estar do seu lado, vai te ajudar. E se você precisa de ajuda também, não tenha medo de pedir. Peça, grite, fale, tá bom? Não tem nada de errado nisso daí. Espero que eu tenha te ajudado a compreender a lição. Espero vocês aqui semana que vem. Abraço, fui!